Vou resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, olha essa questão da CAF, esse vestibular de inverno, essa questão aí do vestibular de 2023, para você que vai fazer o vestibular de medicina da CAF. Aliás, independente disso, essa questão aqui é muito bacana, porque a gente vai conseguir revisar bastante coisa sobre geometria analítica, especificamente posições relativas entre retas e calcular distância entre ponto e reta. Claro que inventaram uma circunferência para dar um certo medinho, mas com a ideia de propriedades sobre reta tangenciando a circunferência, a gente consegue fazer bem de boa. Então, a gente vai discutir muita coisa aqui. Vai ser bem bacana. Quer ver? Ó? Seja uma reta R, x mais y menos 5 igual a zero, e a reta S paralela à reta R, que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2, assinale a alternativa correta. Então, nós temos na letra A, o raio da circunferência tangente à reta R, a reta S mede raiz quadrada de 2 sobre 2 unidades. Letra B, a distância entre as retas é de 2 unidades. Letra C, o coeficiente angular da reta S é 1. Letra D, a reta T, perpendicular à reta S, que passa também pelo ponto de coordenadas 1 e 2, tem coeficiente linear n igual a menos 1. Eu vou mostrar para você por que a letra A está correta, e aqui a gente vai aproveitar e relembrar algumas coisas bem bacanas aí sobre posições relativas entre retas. Eu vou jogar a imagem do que seriam essas retas R, S, T, como é que seria essa circunferência para você enxergar melhor a situação. E é claro, sempre que você consegue fazer um esboço da situação, um desenho aí, a coisa te ajuda lá na hora de resolver uma questão em prova, tá bom? Mas primeiro assim, vamos relembrar algumas coisas do que seria necessário aqui para a gente atacar esta questão. Quando nós temos uma equação de reta, se você observar bem, eu vou usar aqui só por enquanto o exemplo do que nós temos na questão, isso aqui é uma equação geral da reta R. Mas para eu trabalhar com coeficiente angular, coeficiente linear, que é o que a gente necessita para trabalhar com posições relativas, a equação tem que estar no que nós chamamos na forma reduzida, equação reduzida da reta. E uma equação da reduzida da reta, na verdade, é isolar o tal do y. E nós temos uma representação de forma geral assim, ó, y igual a mx mais n. Este m é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular. E o n é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. Qual a importância desses dois caras aí, desses dois coeficientes? O coeficiente angular determina para a gente o ângulo que a reta forma em relação ao eixo x, sempre no sentido anti-horário. O coeficiente angular vai nos dar a seguinte ideia também, ó. Se por acaso esse coeficiente angular ele é positivo, nós temos uma reta crescente. Crescente. Se por acaso esse coeficiente angular ele é negativo, nós temos uma reta decrescente. E se por acaso esse coeficiente angular é igual a zero, nós temos uma reta constante. O coeficiente linear tem uma importância bacana também. O coeficiente linear sempre nos dá o ponto de intersecção, ou seja, onde o gráfico corta o eixo y. Então é isso que ele perguntou, por exemplo, na letra D para a gente. Então, só para você ter uma ideia, como é que eu sei que nós temos duas retas paralelas? Vamos supor assim, ele está falando que a reta R é paralela à reta S. Se as retas são paralelas, eu sei que os coeficientes angulares são iguais. Então, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Como é que eu sei que as retas são perpendiculares? Veja que ele fala que a reta T é perpendicular à reta S. Os coeficientes angulares são inversos e opostos um do outro. Então, o coeficiente angular da reta T, eu vou inverter o coeficiente angular da reta S e trocar o sinal. E eu vou mostrar isso para você na prática, como é que funciona. Então, na verdade, antes de mostrar o porquê que a letra A está correta, eu vou mostrar para você, com essa revisão que eu fiz bem breve aqui, e muito bacana, né? Aproveitando aí, explorando o máximo a questão, por que a letra C e a letra D estão erradas, tá? Então, presta atenção aqui que eu trouxe uma imagem só para você
enxergar um pouquinho melhor toda a situação. Então aqui eu tenho a equação da reta R, vou deixar aqui para você indicado, a reta, quer dizer, eu tenho a reta R, aqui a reta S, e transversal às duas eu tenho a reta T. E eu vou indicar para você como é que eu sei que é esse desenho. É claro que eu joguei lá no software específico de matemática, mas para fazer o desenho na hora da prova. Então, se você observar a equação da reta R, ele forneceu isso aqui para a gente, ó, x mais y menos 5 igual a zero. Como é que eu sei aonde que a reta R intercepta ou intersecta aqui no eixo X? Eu não sei qual é o valor do X, mas eu tenho certeza absoluta que o valor do Y ali é zero. Então, se eu pegar aqui e impor que o valor do Y é igual a zero, veja que nós vamos ter x mais zero menos 5. Logo, nós chegamos à conclusão que o x é igual a 5. Então, eu sei que esse ponto de interseção na reta S é na reta horizontal, no eixo X, eixo das abscissas, é 5. E como é que eu sei este ponto de interseção aqui, ó, no eixo Y, o eixo das ordenadas? Eu não sei qual é o valor do Y ali, mas eu tenho certeza absoluta que o x é zero. Ou seja, onde tem x na equação, nós vamos colocar zero. Logo, vai ficar zero mais y menos 5 igual a zero. Isolando o y, eu tenho que y vale 5. Pronto. Eu já sei os pontos de intersecções aí nos eixos coordenados. A equação da reta S é mencionada aqui que é paralela à reta R, ou seja, os coeficientes angulares são iguais, a gente vai discutir isso, e passa pelo ponto P de coordenadas 1 e 2. Então, este aqui seria o nosso ponto P, ó, de coordenadas 1 e 2. Como é que eu sei os coeficientes angulares ali? Então, para descobrir o coeficiente angular da reta R, eu vou ter que isolar o y na reta R. Então, aqui na reta R, vamos isolar o y. Então, o x joga para o outro lado, lá vai ficar menos x. O 5 joga para o outro lado, lá vai ficar mais 5. É um jeito carinhoso, né, de lidar com as equações. E perceba que quem está multiplicando x aí é o coeficiente angular da reta R. Como está oculto e aparece só o sinalzinho de menos, então o coeficiente angular desta reta R equivale a menos 1. Se o coeficiente angular da reta R vale menos 1, vou deixar registrado aqui em cima para você, ó, coeficiente angular da reta R vale menos 1, como a reta S é paralela à reta R, eles têm os mesmos coeficientes angulares, ou seja, o coeficiente angular da reta S também vale menos 1. E aí, aproveitando, né, aproveitando a pegada forte aí, se eu preciso descobrir o coeficiente angular da reta T, e ele menciona que a reta T é perpendicular à reta S, então o coeficiente angular da reta T você vai inverter o coeficiente angular da reta S, só que veja, e vai trocar o sinal. Veja, o coeficiente angular da reta S é menos 1, trocando o sinal fica mais 1. E o inverso de mais 1 é o próprio 1. Então, o coeficiente angular da reta T vale 1. Vou deixar indicado aqui para você. Ó. O coeficiente angular da reta T vale 1. Maravilha. Então, a gente já descartaria neste primeiro momento a letra C, que ele mencionou ali que o coeficiente angular da reta S é 1, e não é, né? É menos 1. E eu vou mostrar para você por que nós vamos descartar também a letra D. Tá? Quando eu quero descobrir a equação de uma reta, eu quero descobrir a equação de uma reta, e no caso aqui eu vou descobrir a equação da reta t que eu preciso para trabalhar com o coeficiente linear. Claro que se eu fosse olhar para a imagem, né, qual é o coeficiente linear da reta t? É esse cara aqui, ó. Esse é o coeficiente angular da reta t, coeficiente linear da reta t. Porém, ele não é menos 1 de jeito nenhum, porque aqui o valor no y é positivo. Né? Claro, mas eu tenho a imagem. Se eu não tenho, como é que eu lido isso com algebrismos? Né? A partir do momento que eu sei que a reta t também passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2, e eu sei qual é o seu coeficiente angular, basta isso para descobrir a equação da reta. Se eu tenho o coeficiente angular
e as coordenadas de um dos pontos desta reta, eu uso uma famosa fórmula que eu chamo de ioiô mi-xoxô. Ioiô mi-xoxô. O x e o y tem que aparecer na equação. Então tem que tirar esse xô da nossa vida, tem que tirar o iô da nossa vida e tem que tirar o m, o m. O m é o coeficiente angular. Então, como a gente está falando da reta t, deixa eu pôr aqui, né? Da reta t, a gente já sabe que o coeficiente angular da reta t equivale a 1. Então, aqui no lugar deste m, ó, eu vou colocar 1. Então, lembra que eu falei para você, eu não mexo nem no y nem no x, mas eu tenho que colocar alguma coisa no lugar do xô e do iô. Como ele passa por esse ponto aqui de coordenadas 1 e 2, x é 1, y é 2. Esse é o xô e esse é o iô. Então, no lugar do iô, vou colocar a coordenada y pelo ponto que ele passa, que é 2. E no lugar do xô, vou colocar a coordenada x do ponto que ele passa, que é 1. Logo, y menos 2 é igual a m, que é 1, vezes x menos 1. Este é um elemento neutro da multiplicação, não precisa se preocupar com ele, né? Então vai ficar o próprio x menos 1 no segundo membro da igualdade. E ao isolar o y agora, eu vou ter x menos 1, vem para cá o 2, que era negativo, fica positivo, ou seja, a equação da reta t, na forma reduzida, equivale a x mais 1. E perceba que como eu quero descobrir o coeficiente linear, ponto de interseção no eixo y, por mais que eu não saiba o valor do y, aqui ó, o x é zero. Então, impondo x igual a zero, eu consigo descobrir o valor deste coeficiente linear. Ó, y vai ser igual a zero mais 1. Logo, este y vale 1, ou seja, o coeficiente linear desta reta t aqui é 1, descaracterizando totalmente a letra D como alguma possibilidade de a gente marcar isso como verdadeiro. Já relembramos bastante coisa aí, já aproveitamos bastante coisa aí. E agora eu vou trabalhar do porquê da letra A e não a letra B. Na verdade, a letra A contradiz a B contradiz a A. Tá? Porque quando ele fala assim na letra B, a distância entre as retas é de 2 unidades, eu quero que você perceba que quando a gente fala de distância, nós estamos falando de um segmento perpendicular. Então, eu tinha que pensar num segmento perpendicular que une essas duas retas, S e R. E eu tenho aqui um segmento perpendicular, ó, que é exatamente este P, passando pelo centro da circunferência, chegando aqui na reta R. Mas como é que você sabe que isso aí é perpendicular, Tatarim? Justamente porque foi mencionado o raio da circunferência tangente à reta R e à reta S. Então, essa circunferência está tangenciando as duas retas. E nós temos uma propriedade muito forte, muito forte, muito forte, que quando nós temos uma reta tangenciando a circunferência, ela é perpendicular ao raio. E se ela é perpendicular ao raio, quer dizer que aqui, por exemplo, forma um ângulo de 90 graus e aqui também forma um ângulo de 90 graus. Por isso que eu sei que esse segmento aí ele é perpendicular. E quando é um segmento perpendicular, a gente está falando da distância justamente entre essas duas retas. Então, para eu calcular a distância entre duas retas, basta eu pegar as coordenadas de um ponto qualquer de uma reta e traçar um segmento perpendicular à outra reta. Como eu já tenho as coordenadas do ponto P que foi fornecido no enunciado, que é 1 e 2, então basta eu calcular a distância desse ponto P até a reta R. E nós temos uma fórmula específica para isso. A distância do ponto P até a reta R é a formulazinha do achou Beyoncé sobre Pitágoras. Hã? Achou a Beyoncé sobre Pitágoras. Parece um teorema de Pitágoras. Tatarina, deu uma forçadinha aí, né? Mas se for para você lembrar, tá valendo. Então a gente já sabe quem é o Shou, quem é o Iô. É o mesmo 1 e 2 que foi fornecido, né, anteriormente aqui, ó, das coordenadas desse ponto P. Aqui eu vou fazer essa substituição, ó, Shou, Iô. E aí, quem é esse A, quem é esse B, quem é esse C? Como eu vou usar a distância do ponto P até a reta R, eu vou usar a equação aqui da reta R. E uma equação da reta... E esse achou, B ou C, é justamente a equação na forma geral da reta R. E a equação na forma geral, eu sempre vou ter algo do tipo assim, quer ver? Ó? Deixa eu tirar ali agora que não vou precisar disso, ó, só para
deixar bem explícito para você o que você teria que enxergar. Nós vamos ter algo assim, ó, uma equação na forma geral, ó, ax mais by mais c. Então, o a é o coeficiente de x, o b é o coeficiente de y e o c é o termo independente. Então, perceba que nessa situação, na reta R, eu tenho o a que está multiplicando o x oculto 1, o b que está multiplicando o y oculto 1 e o c, o termo independente, menos 5. Esses valores que eu vou usar aqui, ó, no lugar do a, do b e do C, respectivamente. E aqui embaixo também, né, no lugar do A e do B. E aí a gente consegue descobrir a distância entre o ponto P e a reta E. Vamos fazer isso? Então, isso aqui vai ficar o módulo, na verdade, é só para garantir que o resultado vai ser positivo, né? Nós estamos falando de distância, né? Então tem que garantir o resultado positivo. Vai ficar 1 vezes, já coloco ali outro valor, ó, 1 vezes. E aqui embaixo vai ficar 1 ao quadrado e 1 ao quadrado. Então, no lugar do show, a coordenada x do ponto P, no lugar do io, coordenada y do ponto P, e no lugar do C, já poderia ter colocado ali, vai ficar o menos 5, termo independente. Fecha o módulo. Aqui no denominador, raiz quadrada, então, do A, que é 1 ao quadrado, e também do 1 ao quadrado. A gente vai somar esses dois valores. Então, a distância do ponto P até a reta R vai ser, vamos trabalhar com cálculos ali, né? Eu tenho 1 vezes 1, que vai dar 1, 1 vezes 2, que vai dar 2, menos 5. E no denominador eu tenho raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. Veja que no numerador eu tenho 3 menos 5, que vai dar menos 2. No denominador, 1 mais 1, raiz quadrada de 2. Logo, módulo de menos 2, que é 2, 2 sobre raiz quadrada de 2. Chegamos à conclusão que a distância do ponto P até a reta R equivale a 2 raiz quadrada de 2. Vamos racionalizar o denominador? Multiplica pela raiz quadrada de 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, perceba que eu vou ficar com 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Dá para cortar, simplificar 2 com 2. A distância do ponto P até a reta R. Opa, falei que ia simplificar e acabei não simplificando. Então, a distância do ponto P até a reta R equivale à raiz quadrada de 2 unidades. E veja que não é 2 como está na letra B. Ah, mas Tatane, por que, que o raio está certo? Porque o raio é a metade, né? A distância do ponto P até a reta R que a gente calculou, que é esse segmento vermelho, ó, é o diâmetro da circunferência. Então, o raio vai ser a metade disso, ou seja, raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é exatamente o que está na letra A. Ufa, né? Olha quanta coisa a gente discutiu aí, uma questão bacana aí para a gente aproveitar e relembrar alguns detalhes importantes, tá? Então, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo. Me diga aí se você gostou, se você curtiu. Quero saber se realmente está te ajudando para continuar nessa pegada forte aí, né? Desejando para você todo o sucesso do mundo. E até a próxima. Tchau.